Então, mais uma live aqui do consultório Metamorfose. Nesse momento eu vou convidar a Ana para entrar aqui para participar com a gente. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre inteligência emocional. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje a gente vai bater um papo, né, Ana, sobre inteligência Isso. emocional. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse construto que apareceu aí, principalmente, né, nas 2 últimas décadas. De uma forma geral, quando a gente pensa aí na história da humanidade, o sucesso das pessoas ele estava dado por uma questão de inteligência. Então, a gente acreditava que aquelas pessoas que eram inteligentes, no sentido cognitivo, racional, eram as pessoas que tinham mais possibilidades de dar certo na vida. No entanto, nas últimas décadas, né, foi percebido que existiam algumas outras características que as pessoas precisariam ter para dar certo na vida. E a inteligência emocional é uma dessas, né? Então, de uma forma geral, a inteligência emocional ela está ligada à capacidade que a pessoa tem, tanto de compreender, né, o que ela sente, quanto também de conseguir fazer o contrário, de também entender o que o outro sente. A Ana vai trazer um pouco aí para a gente do que é realmente a inteligência emocional, né, Ana? Isso. Boa noite, pessoal. Sejam super bem-vindos aqui, né? Nossa terceira live do Metamorfose. Hoje com um assunto bem bacana, um assunto que eu e a Manu a gente já vinha pensando há um tempo, né? Por ser muito abordado, por ser muito atual. O conceito, como vocês sabem, ele é de Daniel Goleman, né? Um dos historiadores, psicólogo também, que trouxe em expansão o assunto de inteligência emocional. Então, ele vem trazendo para nós que a inteligência emocional ela é uma capacidade, ou seja, nós não nascemos com ela, né? É algo que nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas. E como é uma capacidade, nós vamos desenvolvendo ela como uma forma para identificar, para compreender e também para gerenciar melhor as nossas emoções e sentimentos. Não só as nossas, mas também de quem faz parte do nosso convívio. Ou seja, em casa, os amigos, o profissional. Então, abrange todas as áreas da nossa vida nessa forma de identificar o que a gente sente e o que nos emociona. Para essa questão da inteligência emocional, existem 5 habilidades específicas, né, que o próprio autor traz, que é o autoconhecimento, o controle emocional ou a autogestão, a empatia, a motivação e as habilidades sociais, como forma de manter essa capacidade de inteligência emocional. Então, nós precisamos desses 5 pilares para poder aí dizer que temos e somos inteligentes emocionalmente. Né, Manu? Isso. A Ana ela já começou a trazer aí essas 5 habilidades que nós precisamos desenvolver em relação à inteligência emocional. E aí eu vou discursar um pouco sobre essas 5 habilidades na tentativa de responder, né, uma das perguntas que foram Isso. encaminhadas para serem respondidas hoje nessa live, né? Então a Daniele ela perguntou o seguinte: como trabalhar a inteligência emocional? Então, para a gente trabalhar a inteligência emocional, requer aí o desenvolvimento de algumas habilidades, como autoconhecimento, autoconsciência, automotivação, a própria empatia, né? E aí eu vou discursar um pouco sobre essas 5 habilidades que a Ana trouxe. E aí, Ana, se você achar que tem algo que você queira acrescentar, por favor, tá? Sim. Então, Vamos pedir para o pessoal também participar, né, Manu, mandar conosco. Quem tiver perguntas, dúvida, né? isso. Quem não estiver entendendo também, a gente tentou trazer essa live num discurso mais leve, menos técnico, né? Para Isso, a abranger gente tentou todo trazer mundo. exatamente. Então, o primeiro ponto, gente, para desenvolver a inteligência emocional é o autoconhecimento. Eu preciso entender o que eu sinto. Então, diante de uma situação, eu preciso me perguntar: o que é isso que eu estou sentindo? Ah, é raiva. Ah, é tristeza. Ah, é o que eu estou sentindo nesse momento é desespero. Então, o primeiro ponto é identificar o que eu estou sentindo, né?
E aí, a partir do momento em que eu identifico o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com isso? Então, é aí que vai chegar a segunda habilidade que precisa ser desenvolvida em relação à inteligência emocional, que é o autocontrole. Então, eu já identifiquei que eu estou sentindo raiva. Beleza, mas e agora? O que eu preciso fazer? A gente, de uma forma geral, ao longo, né, da nossa criação, a gente cria respostas para os sentimentos. E muitas vezes a gente naturaliza isso. Então, eu acredito que, frente à raiva, a única opção que eu tenho é gritar, tratar o outro mal, né? Então, eu preciso de desenvolver novas respostas frente a esse sentimento. Então, eu tô com raiva, porque uma pessoa acabou de me fechar no trânsito. A única alternativa que eu tenho é ir abrir a janela do carro e xingar aquela pessoa? Ou parar o carro, dar uma respirada, aliviar e dessa forma conseguir controlar minha raiva? Então, eu vou pensar alternativas frente àquele sentimento que eu tô sentindo para atuar em cima dessa emoção, né? Porque senão a emoção ela vai me dominar e a forma como eu vou agir frente à emoção tende a ver com essa dominação. Então é aquele momento, né, que às vezes a gente explode e só depois que a gente explode que a gente para e reflete. Uai, por que eu agi daquela forma? Então isso faz parte de também da autogestão, né, Manu? Conseguir gerir o que eu sinto, né? Exatamente. Isso, gente, quando a gente pensa historicamente, tem um significado, né? Lá, né, remotamente, aí, há milhões de anos, ancestralidade, né? Isso. Os animais, eles precisavam responder com rapidez. Então, frente ao medo, ele tinha que fugir. Frente à raiva, ele tinha que lutar. Só que o cérebro ele se desenvolveu, veio aí a nossa capacidade de racionalizar, mas as partes do cérebro que sentem emoções, elas continuam sendo a mesma. Então é por isso que às vezes a gente não consegue controlar a nossa emoção. Então por isso que eu primeiro preciso identificar o que eu sinto, porque na hora que eu paro para pensar o que eu estou sentindo, eu estou racionalizando o que eu estou sentindo. Então, estou sentindo raiva. Beleza, o que eu vou fazer com a minha raiva agora? Então, é como se você conseguisse tirar o foco do sentimento, da emoção negativa, né? Exatamente. E aí já é o primeiro passo e o segundo passo, né? Eu entendi o que eu sinto e agora eu vou identificar como que eu vou agir frente àquilo que eu estou sentindo, né? O terceiro ponto aí, que também é muito importante para desenvolver a habilidade de inteligência emocional, é a automotivação. Então, frente a alguns sentimentos, a gente tem a capacidade de ficar paralisado ou de prosseguir, né? Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu posso sentir medo ao ponto de eu não conseguir me posicionar frente àquela pessoa que está me entrevistando. As minhas capacidades cognitivas, elas ficam como se fossem paralisadas. Então, eu não consigo mais racionalizar, dar respostas, né? Ou então, eu posso sentir ali um sentimento de entusiasmo que vai fazer com que eu dê o meu melhor naquela entrevista, que eu consiga falar exatamente o que eu desejo falar. Então, as emoções que eu tenho sentido, elas são emoções que me paralisam ou que potencializam a minha tomada de decisão. Então, é isso que a gente chama de automotivação. Conseguir compreender se o sentimento ele me faz parar ou se ele me motiva a continuar, né? E aí, a partir disso também, construir alternativas para lidar com esse medo, por exemplo, para lidar com a ansiedade, né, Ana? Com tudo que traz sofrimento, né, de uma maneira geral. Porque a motivação é basicamente aquela pergunta, né, o que eu tenho feito para que eu possa fazer? De uma forma geral, é isso que você disse, a questão de não se sentir paralisado, de não se sentir congelado, né? A emoção, né, quando a gente vai na raiz da palavra, a emoção tem a ver com a ação, com agir. Sim. Então, sempre vai ter alguma ação frente a uma emoção, seja paralisar ou seja continuar. Então, a gente tem que entender as minhas emoções, elas estão me paralisando ou estão me motivando a continuar? E a partir disso, construir alternativas. E a motivação, ela é muito importante porque ela nos faz buscar soluções.
né? A partir do momento que eu me sinto motivada a fazer algo e que eu estou passando por um momento de conflito, ou comigo, ou um conflito em relacionamento, qualquer tipo, a motivação, ela me inspira e me faz buscar a solução, né? Tudo tem o seu tempo, a gente sabe que não é uma coisa instantânea, mas o fato dela esses 5 passos é uma não construção, é uma construção. Mas o fato de você estar motivado já te faz buscar algo, né? Uma resposta, uma solução, uma melhora, uma terapia, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque a inteligência emocional, ela não tem um fim. Durante toda a vida, a gente vai ter que trabalhar para construir isso, né? É lógico que não é todas as vezes que eu vou conseguir me controlar emocionalmente. Talvez eu vou passar por alguma situação que eu não vou conseguir agir. Mas, de uma forma geral, né? Quando você pensa na sua vida de uma forma global, você tende a sempre estourar, ou você tende a conseguir construir ali uma troca, né? Uma responsabilização com o outro. Então, é pensar de uma forma global, né? Miguel, em questão da entrevista, Manu, será que depende também de quem está entrevistando a gente? O jeito, o modo de perguntar do entrevistador? Ô, Miguel, a gente vai ter uma pergunta sobre trabalho. Aí a gente volta nessa questão que você falou aí, que está muito relacionada às pessoas, né? Que hoje estão frente nas corporações, por exemplo, nesse lugar de entrevistador, de líder, aí a gente volta na sua pergunta, porque a gente consegue conciliar. Isso, como tem uma pergunta nesse sentido, a gente volta, tá bom? Então a gente falou, né, da autoconsciência, do autocontrole e da automotivação. A quarta habilidade aí é a empatia. Então, por exemplo, eu consigo identificar o que eu sinto e eu consigo também criar respostas para isso que eu sinto. Mas como que eu me posiciono frente ao outro? Eu também preciso, à medida que eu vou desenvolvendo a minha capacidade de me conhecer e de conhecer meus sentimentos, desenvolver a capacidade de conhecer e compreender os sentimentos do outro. Então, é a isso que nós estamos chamando de empatia. A partir disso, então, a gente consegue estabelecer melhores vínculos com o outro. E aí é em todos os sentidos. Então, por exemplo, numa relação de mãe e filho, né? Uma mãe que consegue se colocar no lugar daquele filho, principalmente ali na primeira infância, mostrar para o filho que ela consegue compreender o que ele está sentindo. Então, uma criança que acabou de cair, a mãe consegue ir lá, demonstrar para ela que aquele realmente é um momento de dor, que ela entende o que ele está sentindo. Então, essa atividade de mostrar para o outro que você se importa com o que ele está sentindo. Mais do que estar na posição do outro, né? A gente tem que ter essa noção dentro da inteligência emocional, que a empatia também está ligada com a maneira como eu lido com o sentimento e com a emoção do outro. Às vezes nós estamos muito preocupados em apenas aceitar o que vem do outro, mas será que eu estou realmente compreendendo, aceitando? Porque a empatia, ela vai muito mais dessa compreensão e dessa aceitação e do manejo e responsabilidade com essa emoção, do que de fato apenas se colocar no lugar do outro. Então vale aí também uma reflexão sobre a nossa maneira, né, de empatia. Exatamente, eu acho que quando a gente pensa que é preciso reconhecer o sentimento em mim, né, compreender o sentimento em mim e agir frente a esse sentimento, é o mesmo que eu vou devolver para o outro. Eu vou entender e compreender o sentimento no outro e agir frente ao sentimento que ele está demonstrando ali, né? Isso, exatamente. E por fim, a Ana deu um nome diferente do que eu vou dar aqui, né? Mas eu vou falar sobre a sociabilidade. Você falou como lá? Habilidades sociais. Habilidades sociais, ou seja, encontra-se aí na mesma coisa. Então, em relação à sociabilidade, né? A minha capacidade de me relacionar com as outras pessoas. A minha emoção, ela tende, né, a permitir que eu construa laços ou que eu destrua laços, tanto de modo individual quanto aí para grupos. Então essa sociabilidade, ela vem encontrar isso, né? Usar as emoções
ao seu favor nesse relacionamento com o outro, né? Isso. Sem falar na questão dos vínculos, né? Que a gente já nasce aí, né? Nosso primeiro vínculo é o vínculo do útero, o vínculo materno. Então, aí já é uma relação. A gente já pode dizer que é uma relação interpessoal, essa que a gente tem com a nossa mãe ali na barriga ainda. E quando a gente consegue, a mãe, os pais, né? Hoje eu até estava comentando aqui em casa, minha mãe é professora, e a gente falando de inteligência emocional, a importância dos pais como mestres em casa, mestres do lar, para promover essa inteligência emocional desde a infância. A gente Uhum. vê, chega no consultório, né, as pessoas ali esforçadas na busca por essa capacidade, mas que talvez não tiveram uma base sólida ali na infância. Então, não que se torne impossível, mas é mais difícil quando você não tem uma base estrutural que já vem desde ali da infância, a sua formação, onde os seus pais te apoiam, te dão autonomia, ao invés de te criticar destrutivamente, te mostram o que realmente foi o erro, né? Os Uhum. pais que dão autoestima aos filhos, é uma forma de criar os filhos com inteligência emocional. Né? A gente não está falando aqui das questões punitivas, a gente está falando mesmo da estrutura enquanto emoção. É criar os filhos para saber lidar com as próprias emoções. Eu falo E muito no aí a gente consultório para os meus pacientes da questão que os pais, eles sempre procuram nos dar as roupas, né, o calçado, a melhor escola, e às vezes a questão da força psíquica, da força emocional, autonomia, autoestima, autocuidado, autoconhecimento, não é que fica falho, mas fica vago, né? E é uma questão histórica, cultural, que a gente tem que ir mudando para manter essa inteligência emocional na nossa cultura. Uhum. E eu vou além, né, Ana? Às vezes os próprios pais nunca tiveram espaço para trabalhar as próprias Sim. emoções. Então, por exemplo, quando um filho, por exemplo, chega da escola chateado, né, triste, porque um coleguinha falou algo que ele não gostou. E aí ele chega em casa, comenta aquilo, e o retorno, às vezes, que o pai ou a mãe dá é: para com isso, isso é bobeira. Para que você vai ficar triste por causa disso? Não, a gente não pode nem Anular. potencializar algo que alguém está sentindo, mas a gente também não pode anular o que essa pessoa, que essa criança está sentindo. A gente tem que acolher o que a criança está sentindo, demonstrar para ela que o coleguinha, né, na escola, a gente entende que ele é importante, mas que talvez isso que ele falou estava relacionado a tal coisa. Então, criar um ambiente dentro de casa que realmente possibilite que essa criança construa autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele já Isso, começa lá também. isso. Autoconsciência, que essa criança ela já se blinde em relações a críticas, né? Não vai ser o Que ela tempo seja todo que você vai receber motivada. só elogios, né? Então, Uhum. ela vai receber críticas ao longo da vida. Então, nesse sentido, é importante isso já iniciar desde a infância. Porque a criança ela sai do núcleo familiar, ela vai para a escola. Quando ela chega na escola, ela já tem que chegar lá com algumas capacidades para lidar com o que aquele ambiente vai apresentar para ela. Então, a inteligência emocional já prepara o indivíduo para ao longo do percurso aí da vida dele, né? Isso, e o lar é muito importante, né, mano? Como Uhum. você terminou de explicar a pergunta, né, da Dani, surgiu também a pergunta do Wender, que sempre está nos seguindo aí, né? Ele perguntou: como manter a calma em uma situação em que a outra pessoa esteja muito alterada? Basicamente reforçando tudo o que a Manu disse. Em situações de pressão, né, de tensão, onde há muitos sentimentos e emoções negativas, o primeiro passo é a gente conseguir identificar o que nós estamos sentindo perante a situação. Faz parte do autoconhecimento. Né? Depois que eu consigo identificar o que eu sinto, eu tenho que nomear isso de alguma forma. É raiva, é tristeza, é angústia, é ansiedade, é medo, é uma tensão, é um pavor. Eu preciso nomear isso. E isso a gente não consegue. Isso é um exercício, né, mano? Como você mesmo disse, é autoconhecimento, que a gente tem que ir se olhando perante as situações para a gente conseguir essa identificação e essa nomenclatura do que eu estou sentindo.
Depois que eu identifiquei, depois que eu nomeei o que eu senti, é importante também eu voltar o meu olhar empático para tentar saber, de alguma forma, o que levou a outra pessoa a ter esse comportamento de alteração. Né? O que levou essa outra pessoa a estar alterada? Isso é empatia. Eu consegui, talvez, de alguma forma, não só focar no comportamento, mas o que levou ela a sentir isso nesse momento. Né? E, ao mesmo tempo, eu busco também controlar o que eu estou sentindo. Né? Como forma de não ter o mesmo comportamento que a pessoa, não alterar igual, mas tentar buscar dentro de mim o que eu sinto, o que levou o outro a sentir, e isso é como você disse, tira um pouco o foco da emoção negativa. E ao invés de eu alterar com a outra pessoa, eu vou manter ali o meu pensamento racionalizando a situação. Depois que eu voltei esse olhar empático para a pessoa, para tentar saber o que levou ela a estar, né, com esses ânimos exaltados, é importante também eu perceber o que eu posso fazer para solucionar, né, essa situação. Já que chegou a uma alteração, o que levou e o que eu posso fazer nesse momento para, de alguma forma, solucionar. E isso é a motivação, é buscar a resposta, é reagir de alguma forma, não no mesmo comportamento de alteração, mas buscando, talvez, acalmar, amenizar, né? E isso, esse olhar de buscar uma solução nos leva a conseguir manter os nossos relacionamentos interpessoais de alguma forma. Então, é só mesmo uma construção do que você disse nessa resposta. Então, os passos, basicamente, estão dentro de nós mesmos. Não tem uma receitinha, né? Igual as pessoas chegam, às vezes, no consultório com algum problema. Nós não temos essa receitinha formulada. Mas nós podemos, a partir da reflexão, da autonomia, do autoconhecimento, levar e proporcionar essa reflexão do momento. E a inteligência emocional, ela nos obriga, né, Manu, de uma certa forma, a utilizar essa racionalidade emocional. Né? Parece uma dicotomia, mas é basicamente isso, é a gente racionalizar as nossas emoções. Espero ter respondido. Eu acho que algo que vem de encontro para responder essa pergunta aí também, que a gente pode pensar, é o desenvolvimento, que também está dentro da inteligência emocional, que é da comunicação assertiva. Então, quando o outro me trata grosseiramente, eu tenho 3 formas de receber isso. A primeira é de forma passiva, então eu finjo que aquilo não me atingiu e continuo tratando aquela pessoa como se nada tivesse acontecido, mas internamente aquilo cria, né, emoções ali, é um incômodo, e aí, posteriormente, por exemplo, se eu preciso de conversar com aquela pessoa, eu já construí dentro de mim que aquela pessoa não é alguém que eu posso falar de qualquer jeito, porque ela é nervosa, porque ela grita, né? Isso, por exemplo, acontece dentro dos ambientes de trabalho. Corporativos. A gente tem mais a gente procura determinadas pessoas mais que outras, porque em algum momento aquela pessoa me tratou de uma determinada forma. Então, eu procuro uma postura passiva, e aí a passividade não de uma forma positiva, porque quando eu sou passivo, não consigo demonstrar o que eu estou sentindo, não consigo me posicionar verbalmente, isso de alguma forma me afeta, né? A outra possibilidade de resposta, que é a resposta agressiva, então o outro grita comigo e eu grito de volta. Eu vou gritar então, essa comunicação, ela vai gerar muitos desconfortos, e dependendo do ambiente que isso acontecer, vai se tornar insustentável. E a comunicação que a gente chama de assertiva, que é a comunicação em que eu entendo o que o outro está sentindo, vou conversar com ele em relação àquilo ali, mas eu também vou me posicionar. Olha, eu entendo que você está nervoso, eu entendo que às vezes você já até imagina o que aconteceu, né? Eu entendo que eu não consegui entregar as metas que você estava esperando. No entanto, eu também gostaria que agora você entendesse o que está acontecendo comigo. Então, aconteceu isso, isso e isso. Por isso que, nesse momento, eu vim até você para a gente poder conversar e não imaginava que você ia me receber dessa forma. Então, eu falo para o outro que eu entendo o que ele está sentindo e me posiciono frente à maneira como ele agiu comigo, mas também a maneira
como eu me senti pela forma como ele agiu comigo. Então, a comunicação assertiva, ela também vem de encontro a isso que a gente chama de inteligência emocional. E aí vem de encontro com o que a gente falou de empatia, vem de encontro com o que a gente falou, né, das interações sociais. E é muito importante essa questão do posicionamento, até falo muito com os meus pacientes, que geralmente a gente associa o posicionamento a um comportamento, a uma ação. E não é necessariamente uma ação. Às vezes o posicionamento pode ser comigo mesmo, né, em determinada situação. E sempre que a gente se sentir incomodado com algo, o posicionamento ele é muito importante. Desde que seja um posicionamento que leve o seu sentimento e que você demonstre o que você sentiu perante aquela situação para o outro. Né? A gente tem que fazer também um posicionamento assertivo, como você disse. E às vezes o posicionamento assertivo vai ser se calar em alguns momentos, em outros se posicionar, né? A gente tem que saber equilibrar. Não existe uma resposta certa. Para cada situação vai existir uma resposta adequada. E eu preciso estar atento ao que aquela situação está me pedindo, né? Isso é inteligência emocional. Existem momentos que talvez eu vou ter que deixar a pessoa gritar, se posicionar da forma como ela quer, dar um espaço para que ela possa entender o que ela fez e depois procurá-la para conversar. Então, assim, racionalizar as emoções. Não existe uma resposta, né? Infelizmente. Exatamente. A terceira pergunta é: qual a importância da inteligência emocional nos relacionamentos ou nas escolhas? Nós optamos por responder essas juntas, né? Porque eu acho que é algo que as pessoas aí, a gente vive muito no dia a dia. Como manter a inteligência emocional em um relacionamento afetivo? Nós sabemos aí a questão do autoconhecimento, o quanto é importante, né? Como você disse no início, a conscientização é outro passo muito importante. E quando se toca hoje nessa questão de relacionamento, a inteligência emocional, ela entra com a expressão da responsabilidade afetiva. Quanto mais responsabilidade afetiva eu tiver pelo meu relacionamento, por mim e pelo outro, mais inteligência emocional eu vou conseguir ter para administrar e para lidar com o meu sentimento, com a minha emoção, com o sentimento do outro, com a emoção do outro, né? Porque existem conflitos, ao mesmo tempo existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar, e a inteligência emocional ela nos possibilita até enxergar as nossas dificuldades perante o outro, né? Eu acho que é importante a gente frisar, porque eu não sei se todo mundo sabe, né, o que é responsabilidade afetiva, mas é essa capacidade de ser sincero com o que eu realmente espero da outra pessoa e com o que essa outra pessoa ela pode esperar de mim, né? Exatamente. E isso é importante em qualquer relação que a gente estabeleça na vida. Porque às vezes, principalmente no campo amoroso, né, a gente vê isso muito no consultório. A pessoa, ela chega ali cheia de expectativas, de desejos frente a um outro, mas em contrapartida, aquele outro nunca deixou claro de que aquilo ali realmente pudesse acontecer, né? Então, a responsabilidade afetiva, ela está relacionada a essa sinceridade, tanto ao que eu espero dessa pessoa, mas também ao que essa pessoa pode esperar de mim. A reciprocidade também, né, Manu? Entra muito nessa questão, né? Eu conseguir manter igual o meu sentimento, a minha emoção com o outro. Quando a gente fala também das questões... Pode complementar. Quer complementar? Não, pode falar. Quando a gente fala dessas questões de escolha também, as pessoas às vezes chegam, né, adolescentes, quando a gente vai atender adolescentes, às vezes chegam com uma dificuldade muito grande de escolha, ou de profissão, ou escolhas, decisões em geral. Fazem parte dessa idade, né, desse momento. Porém, quando a pessoa se apropria dessa capacidade de inteligência emocional, ela consegue refletir melhor sobre as consequências de uma suposta escolha. E assumir essas consequências com aceitação e de uma forma consciente. Então, a inteligência emocional, até nas nossas escolhas, ela é muito importante, porque ela vem nos mostrar a importância de refletir não somente pelo que eu escolhi, mas pelo depois, o pós, né? Então, e também pelo antes, né? A escolha, a construção, ela tem um antes, né?
Então, por exemplo, muitas vezes, frente a determinadas emoções, a gente escolhe. A gente escolhe um relacionamento, a gente escolhe um emprego, a gente escolhe terminar ou manter um laço. Então, é importante também a gente refletir o seguinte, o quanto de emoção existe nas minhas escolhas, né? Relacionamentos que terminam porque frente a um momento de raiva, uma pessoa se posiciona de uma determinada forma e esse relacionamento termina. Ou as escolhas profissionais porque eu quero de alguma maneira que os meus pais se sintam felizes e aí eu escolho aquilo porque eles desejam. Então, todas as nossas escolhas, elas estão pautadas em alguma emoção. E aí, a gente precisa entender a nossa emoção, né? Compreender, nomear e agir em cima dessa emoção, inclusive para fazer escolhas mais assertivas. Porque senão, vamos supor, né? Tem uma pessoa que toda vez que ela se sente angustiada frente à angústia, ela tem um tipo de escolha. Então, essa pessoa vai ter uma vida, muitas vezes, traçada ali por escolhas que foram tomadas só porque essa pessoa estava angustiada. Um exemplo então, nesse muito sentido, claro, é importante. um exemplo muito claro disso que você disse da escolha é a compulsão alimentar. Né? A pessoa que tem os problemas com compulsões em geral, compras, compulsões sexuais, alimentares, ela tem uma dificuldade de escolha e, ao mesmo tempo, ela se culpa por essa escolha porque ela sabe a consequência. Ela sabe que ela não vai conseguir elaborar essa escolha e que o fim dela vai ser na comida, né? Ou na compra. Então, a gente tem muitos exemplos de transtornos que se agravam, né? Que começam ali numa simples ansiedade, que vão se agravando por essa falta de gerência emocional. Né, por essa falta de inteligência emocional. Então, é muito importante, né, vai mais um recado para os pais, desde então, trabalhar essa inteligência com os filhos, para que eles cresçam já com essa capacidade de racionalizar o que sente, de nomear, de identificar. É muito importante. E há uma questão que também nós temos muito, que é o de nutrir determinadas emoções, né? Então, eu estou insatisfeito. E aí eu fico ruminando aquilo o dia inteiro da minha insatisfação, do que eu estou satisfeito, eu sento para conversar com alguém, eu falo da minha insatisfação. Então, isso vai só potencializando a minha insatisfação. A sensação de que eu estou vivendo um problema muito grande. Tem uma pessoa que eu atendo que eu acho muito fofinha. Ela fala assim, eu faço de uma coisinha um coisão. Eu acho que quando ela fala isso, ela descreve muito bem, né? Então, às vezes, um sentimento ali que começou e que se ela tivesse identificado e tentado de alguma maneira trabalhar aquele sentimento no cerne, não tinha virado coisão. Porque aí o dia inteiro eu fico ali alimentando aquela coisinha até ela virar uma coisona, né? A Carol tá pensando aí, ó. Uma das consequências, né, de quem não tem o hábito, a capacidade da inteligência emocional é a reclamação, assim como a frustração, né, e a procrastinação também. Então, são consequências de quem não consegue se identificar de alguma forma ou manter essa capacidade de inteligência emocional. Vivem no ciclo vicioso de reclamação, procrastinação, frustração. Então, vai vivendo disso e não consegue se motivar, não consegue ter empatia, não consegue se conhecer. Então, aí já fica o alerta, né? A pessoa que tende a reclamar muito, se sente muito frustrada, talvez seja um ponto de alerta de buscar ajuda, né? De trabalhar essas capacidades da inteligência emocional, de se conhecer, de começar a identificar o que sente. É muito importante. Às vezes, em alguns momentos, né, frente a determinadas situações, a gente cria somente uma forma de resposta para aquilo. Então não resolvem o meu problema. Eu vou reclamar, reclamar, reclamar. E aí, quando a gente para refletir sobre isso, já tem um monte de gente envolvido nessa estratégia de reclamação, né? A gente vive isso muito no mundo corporativo. Então, vira aquele núcleo de pessoas naquela reclamação, reclamação, reclamação. Então, nós não estamos sendo inteligentes emocionalmente, né? Exatamente, tem isso. A pergunta 4 também, a gente pode aglutinar ela, essa que o Miguel nos encaminhou. Eu vou ler ela aqui e a gente acha que é do Miguel também para aglutinar.
A Carolzinha. De que forma a inteligência emocional pode ser uma aliada no mercado de trabalho atual? Eu acho que é uma pergunta muito atual. De um tempo para cá, né, nós temos visto, baseando que nós fazemos parte do meio corporativo, essa evolução da inteligência emocional, o quanto ela é importante, o trabalho em equipe, o modo como o seu gestor olha para a sua equipe, olha ali para o seu colaborador. Então, é algo que a gente tem que. Está crescendo, né? O assunto está sendo comentado. Hoje é um dos assuntos mais importantes dentro das corporações, né? Como potencializar a capacidade de inteligência emocional dos funcionários, dos colaboradores, né? É isso mesmo. A inteligência emocional hoje ela acabou se tornando uma condição indispensável para o perfil, né, de quem está aí nesse mundo corporativo. E existem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas com mais. A Carol tá sentindo Deus falando com ela. Existem algumas Pode habilidades. ser, Carol. Pode ser um recado, né? Existem algumas habilidades que o mercado de trabalho atual ele tem exigido mais. Há um tempo atrás ele exigia o quê? Qualificação, QI, né? Inteligência ali, número, quantidade de curso. Hoje o mercado ele quer o quê? Pessoas que estão desenvolvidas pessoalmente, pessoas que conseguem lidar com conflitos, né? Pessoas que conseguem, frente a um problema, criar soluções, né? Hoje o mercado ele quer o quê? Uma pessoa que tem autoconhecimento, uma pessoa que tem autoconfiança, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, que tem comprometimento, que é proativa, que tem uma capacidade de liderança e de resolutividade maior, né? Além do controle emocional e também de saber trabalhar em equipe. Então, é muito importante hoje. Nosso perfil, enquanto cliente, né, quem compra, eu estive estudando sobre algumas pesquisas, o perfil mudou. Hoje a pessoa ela não compra tanto pelo financeiro, mas ela compra mais com a conexão emocional que ela tem com aquele produto. E isso faz a diferença para quem está do outro lado vendendo. Se ele capta esse perfil dessa conexão emocional do que o seu cliente deseja naquele momento, ele consegue, de alguma forma, produzir e apresentar uma meta maior. O Miguel, ele trouxe, eu não sei se você pegou aí, Manu, a pergunta. O Miguel, ele tinha perguntado em relação à entrevista, né? Então, você está na entrevista, se a nossa resposta frente a uma entrevista, ela pode ser diferente por causa do entrevistador. Uhum. Então, é óbvio que existem algumas pessoas que elas nos dão mais liberdade, mais abertura para a gente ser exatamente o que a gente é, né? Só que numa entrevista a gente não tem como saber quem vai ser esse entrevistador que vai estar do outro lado, né? Então, uma questão aí que é preciso perguntar quais são os tipos de comportamentos que te afetam? Então, às vezes uma pessoa que é mais não sorri tanto, que é mais séria, é um tipo de pessoa que me afeta, porque eu tenho a sensação que aquela pessoa a qualquer momento pode me dar algum tipo de resposta, pode me criticar. Então, é preciso compreender quais são os tipos de pessoas que te afetam. E aí, trabalhar em cima disso, né? Quais são os tipos de situação que não te deixam ser livre, né? Então, às vezes, eu tô na frente de um entrevistador. Esse entrevistador, ele me interrompe quando eu estou falando e me traz um problema. Então, isso me paralisa, porque eu sou uma pessoa que preciso concluir a minha fala para conseguir iniciar outra. A gente precisa primeiro compreender aí, principalmente nessa questão organizacional, os tipos de personalidade que te afetam e por que te afetam. Se você for pensar isso dentro da sua história de vida, provavelmente tem alguma coisa aí que faz com que o tipo de comportamento daquela pessoa te afete. Isso é inteligência emocional, é você conseguir identificar os comportamentos que são mais convencionais e que te deixam mais à vontade, né, perante um entrevistador ou qualquer tipo, uma prova.
e comportamentos que não, que te desestabilizam emocionalmente e te deixam totalmente fora daquilo que você estava sendo. Fora que a autenticidade também é muito importante em qualquer tipo de entrevista, independente do entrevistador. Né? E acredito que a autenticidade está dentro de autoconhecimento. É você conseguir, independente de quem esteja ali, você conseguir ser você. Né? E aí eu acho que tem uma questão aí também, que é pensar se diante de uma entrevista, de uma forma geral, você não consegue se posicionar, talvez tenha algo aí que precisa ser trabalhado, talvez algo que é inconsciente, que você ainda não conseguiu perceber, né? Identificar, né? E aí pensar em alternativas. O Alipinho, O Alípio, ele comentou aqui, né? Muitas pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e demitidas por falta de inteligência emocional no relacionamento. eu acho que. Pode falar, Pode amor. falar? Eu acho que isso que ele traz vem de encontro com algumas características que eu trouxe que são importantes para o líder. E aí cai nessa questão de demissão. Aí eu vou só falar? Pode? Pode. É porque eu tinha Tá. visto uma pesquisa, só antes de você comentar, acho que vai casar bem. Eu vi uma pesquisa do jornal O Globo, ela foi lançada em outubro de 2014, que vem falando que apenas 13% das demissões elas estão ligadas com questões técnicas. Todo o percentual depois desses 13% estão relacionadas com as habilidades emocionais que não são bem trabalhadas durante o processo de trabalho. Uhum. Então, tem três características básicas que os profissionais precisam, durante a vida, aí, criar alternativas para criar. A primeira é como externalizar os problemas, né? Então, quando eu estou vivendo um problema eu já ia falar na operação, desculpa aí. Quando eu estou vivendo um problema na empresa, no ambiente de trabalho, eu consigo falar dessa situação de maneira a fazer uma crítica construtiva? Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa aprender a fazer críticas construtivas, né? Um segundo ponto é não permitir que essas questões que acontecem no ambiente de trabalho elas nos afetem a nível pessoal. Então, às vezes acontece alguma coisa ali, eu fico com raiva, eu fico irada, e isso vai de alguma forma, incapacitar a minha forma de trabalhar, né? E um terceiro ponto, né, para quem é líder, para quem é gestor, que é de suma importância, por que você demite uma pessoa por questões de inteligência emocional? É o que a gente vai chamar de feedback. Ao longo do tempo, você construiu alternativas para possibilitar que aquela pessoa se desenvolvesse. Então, um feedback dentro do mercado de trabalho, não existe como você ter uma equipe, você ter pessoas que fazem parte do seu arcabouço ali e você não dá retornos para essa pessoa, do que você espera delas, de quais são as potencialidades dela. Olha, isso aqui que você faz é muito bom, faz a diferença no nosso dia a dia. Agora, essa forma de agir aqui, ela não é legal. O que você acha da gente pensar em alternativas, de como que você, sabe? E escutar o que o outro vai te devolver. Então, são três, e isso, gente, não é eu que tô falando não, tá? É a ciência. Então, são três capacidades que a gente tem que ter aí, que são de extrema importância dentro do ambiente de trabalho. É conseguir, diante dos problemas, ter uma visão crítica, né? Não levar o problema em si, mas críticas construtivas. Não deixar que essas questões nos afetem emocionalmente a ponto de nos paralisar ou de impedir que a gente consiga realizar o nosso trabalho. E esse retorno aí do trabalho que a gente está realizando em todos os âmbitos. É pautar o trabalho mesmo na conscientização e na responsabilidade com o outro, né? Porque a gente, querendo ou não, estamos lidando com seres humanos. Então, são emoções, são sentimentos. O outro tem dia que chega muito bem, tem dia que não chega. Como você disse, o feedback é muito importante para poder basear, né, esse desenvolvimento. O que eu preciso trabalhar? O que você precisa melhorar?
Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de feedbacks em tudo que eu faço, porque é uma forma de conseguir lapidar o que eu preciso melhorar, ou até mesmo de lapidar o que tá bom, para que eu continue no mesmo nível ou até mais. A Dani trouxe aqui para nós uma questão. A timidez está ligada à inteligência emocional? Bom, a gente sabe que a timidez, ela é uma característica, né? Ela está muito aí associada ao medo, ao receio. Então a gente precisa identificar, Dani, a intensidade dessa timidez. É algo natural, todos nós temos, né? É algo que nós, assim, eu não posso dizer que nós nascemos, mas que faz parte do nosso dia a dia, a timidez. Porém, em excesso, ela deixa de ser algo simples. E tudo que é em excesso nos faz mal. Então, essa timidez em excesso em determinado momento, ela vai fugir da inteligência emocional. Por quê? Ela vai te bloquear a se sentir motivado. Ela não vai conseguir trazer para você a confiança de que você consiga gerenciar o que você sente. E, de alguma forma, vai te afastar ou vai fazer com que você não consiga criar vínculos. Então, a A timidez, timidez, ela paralisa, né, Ana? ela paralisa. Ela é algo que não faz parte da inteligência emocional, é algo que pode ser trabalhado até com a terapia mesmo, né, Manu? Para a gente poder identificar o que trouxe essa timidez, o nível dessa timidez. Mas é muito importante a gente saber a intensidade, a gente conseguir identificar essa intensidade dessa timidez. No geral, ela não é muito positiva, porque ela vai te paralisar em algum momento. Em algumas dessas 5 habilidades aí da inteligência emocional, ela vai te paralisar, principalmente na motivação. E eu acho que é importante também entender o que, que tem por trás dessa timidez. Então, o medo de se posicionar, o medo de parecer que eu não sei direito, né? Que eu não sei bem para estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, para cada pessoa, a gente tem que identificar o que, que tem por trás ali da timidez. Porque a timidez, ela é uma maneira de se preservar. Se preservar de ser ridículo na frente do outro, se preservar de não viver uma situação que a pessoa considera muito difícil. Então, a timidez, ela também está relacionada à preservação. Mas a questão é em que grau que ela aparece, né? Tem pessoas que são tímidas e conseguem, de alguma forma, lidar com isso. Agora, tem outras que a gente percebe que não. Frente a situações de apresentar um trabalho na faculdade, de participar de uma entrevista, de participar de um coral numa igreja, as fazer pessoas uma live, né, mano? As pessoas vão deixando de fazer atividades porque a timidez não permite. E a gente precisa identificar também se realmente é timidez. Como você trouxe aí, tem o medo, né? Tem a questão do isolamento. Então, a gente precisa identificar se realmente é timidez. Mas já de antemão dizendo que a timidez ela não ajuda, não colabora com essa capacidade de manter a inteligência emocional. Exatamente. Tem mais? Eu acho que deixa eu ver aqui. Não tem mais perguntas, né? Pessoal, deu para entender? Todo mundo compreendeu o nosso recado? Alguém quer deixar mais alguma perguntinha aí? Quer dar um feedback para nós? Eu acho que é importante as pessoas respeitarem também um pouco os sentimentos que elas têm, né? Então, ao longo da nossa história de vida, a gente vai ter aí muitos momentos de montanha-russa de sentimentos. Só que ou a gente lida com os nossos sentimentos, ou os nossos sentimentos vão nos sufocar, né? A inteligência emocional, o que ela possibilita são alternativas para viver melhor, né? Saúde emocional, bem-estar. Então, são todas questões importantes. Acho que alguém fez uma pergunta, né? O que eu posso fazer para aumentar minha autoconfiança no trabalho e como mantê-la? Então, eu acho que nesse caso, Ricardo, é importante você identificar, né? A sua confiança no trabalho, ela existe ou ela não existe? Em quais momentos que você percebe que você não tem confiança? Então, frente a situações que te perdem para você fazer coisas que, por exemplo, você nunca fez. Então, nesse primeiro momento, quando a gente recebe uma demanda que a gente nunca fez, esse sentimento de não dar conta,
eu não vou conseguir, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Isso é natural. E aí, natural no sentido que, a partir daí, você vai, então, começar as suas atividades, você vai criar alternativas para resolver aquilo. Então, a gente tem que entender, né, de uma forma, entender isso que você está trazendo, mas você quer complementar, Ana? Eu quero. Essa questão da autoconfiança, ela está muito ligada com o autoconhecimento. E a gente sabe que muito do que a gente é enquanto profissional é construído enquanto pessoal, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, a gente precisa também analisar, Ricardo, essa autoconfiança enquanto pessoa e do porquê que ela começa a afetar o seu trabalho. Então, é uma questão também de identificação, de inteligência emocional. Você começar a identificar se essa autoconfiança realmente é só no trabalho. O que no trabalho te causa essa autoconfiança? Quais situações te levam a ter? Não, essa autoconfiança ela não é só do trabalho, é uma autoconfiança que vem do pessoal e parte para o profissional. Tá? Então, são pontos que precisam ser trabalhados. Então, é muito importante, porque às vezes a gente tem passa, né, por algum conflito no trabalho e acaba por achar que o problema é ali, é o trabalho. E não necessariamente é o trabalho. Às vezes o conflito, o que precisa ser revisto, o que precisa ser reparado, é de dentro para fora. Então, às vezes o problema é comigo e eu não consegui identificar, mas quem está de fora, que convive comigo todo dia, já conseguiu identificar. Então, é importante também essa questão dos vínculos, né, da habilidade social, para que a gente comece a aceitar também o que vem do outro para nós, porque às vezes a gente não tem essa visão ampla. Pode ir. Essa questão da confiança que ele traz, é importante você pensar. A confiança, né? Falta confiança. É igual isso que a Ana está trazendo, é só no ambiente de trabalho. Aí você começa a voltar na sua vida. Olha, quando eu paro para pensar, em alguns momentos na escola isso apareceu, em alguns momentos na faculdade isso apareceu. Então você vai perceber que é uma questão que talvez você já vem carregando, né, ao longo da vida. De uma forma geral, se a gente parar para refletir aqui, porque eu acho que o nosso tempo já está acabando, né? Já. Passa rápido, né, Manu? Todas as lives que nós fizemos até aqui, gente, todas elas se encontram em uma palavrinha-chave, que é autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quem sou, se eu não sei como eu ajo frente às situações da vida, eu não consigo trabalhar. Eu preciso tornar essas coisas conscientes para aí sim eu conseguir atuar em cima delas, né? A gente fala muito da questão da terapia, porque a gente estudou, né? A gente faz terapia, a gente vê a maneira como as pessoas se desenvolvem na terapia, mas o autoconhecimento, existem outras alternativas também. A escrita, né? Então, quando eu tô mal, eu posso escrever ali, tomar nota do que eu estou sentindo. Existem pessoas que vão conseguir construir autoconhecimento através de outras alternativas, né? A meditação, a yoga, a própria arte, né? Existem pessoas que, através da pintura, através da dança, e uma coisa, gente, ela não anula a outra. Então, eu posso fazer terapia, construir através da escrita, construir através da arte, construir através da dança, da meditação, do yoga. Cada um precisa enxergar qual que é o melhor caminho para ele. Mas se vocês pararem para refletir, todos os nossos encontros até aqui recaem em uma palavra, que é autoconhecimento. É a base, né? A gente que está ali no consultório, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano também. Para que a gente identifique, igual a gente nessa pandemia, né? A palavra foi empatia. Mas para que eu tenha empatia com o outro, eu preciso também ter empatia comigo. Várias palavras surgiram, no dia a dia a gente comenta várias coisas. A Robertinha falando que acabou de fazer terapia. Que bom, Roberta. É muito importante nós mesmos nos possibilitarmos esse autoconhecimento, de alguma forma. Como eu disse... Tem uma frase que eu não vou saber descrever ela exatamente como ela é, mas eu só sou capaz de dar para o outro aquilo que eu tenho, né? Então, eu só sou capaz de amar se eu, em algum momento, já recebi amor. Eu só sou capaz de compreender o outro se eu me compreendo. Eu só sou capaz de ser grato à vida se eu sou grato a mim.
Então, é isso que a Ana está trazendo da empatia. Eu preciso ter empatia com o outro, mas eu também preciso ter empatia comigo. Sim, porque a senão o que está por compaixão. trás. Porque senão o que está por trás, às vezes, de que eu falar, eu amo o outro. Não, às vezes o que está por trás ali não é uma questão de amor, é uma questão de uma falta, de um desejo que o outro te dê aquilo que você nunca teve. Então, essa busca pelo autoconhecimento, ela liberta de inúmeras coisas, né? E possibilita que a gente construa, né, alternativas ao longo da vida que são maravilhosas. É exatamente isso, Roberta. A gente só pode dar ao outro aquilo que a gente tem. Bom, gente, nós vamos finalizando aqui a nossa live, agradecendo a participação de todos, tá? É muito fundamental para nós esse retorno de vocês. Gostaríamos de convidar vocês também para estarem sempre aí acessando as nossas postagens, né, nas nossas páginas profissionais, acompanhando o nosso trabalho, nos motivando, porque isso aqui também é uma forma de nos motivar. Sintam-se também sempre à Obrigada, Ricardo. vontade. Obrigada. Sintam-se também sempre à vontade, tá? Para disponibilizarem aí assuntos, temas. É sempre muito bom falar de vida com uma parceira igual a Manu, com vocês aqui conosco, tá? Gostaria de agradecer a minha família também tá aqui em peso. Todo mundo que se dedica e dedica seu tempo para ver um pouquinho do nosso trabalho. A gente faz com muito amor, né, Manu? Uhum. E assim, gente, essa questão só voltando vai cair, mas para falar da timidez, Dani, eu sou tímida, mas estou aqui. Então a gente vai criando alternativas para dar conta, né? E isso é inteligência emocional. Obrigada, Exatamente. pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, Ana. Manu.